Bom, esse título profético é o tipo de título que você coloca quando você não tem ideia do que você vai falar, né? Na hora eu penso, mas a ideia é mesmo trazer uma reflexão sobre o estado do nosso movimento, ou melhor do que o estado, para onde a gente está caminhando. Quais os cuidados que a gente precisa ter, né, para não trombar onde não deveria, ou depois olhar para trás e ver que a gente já tomou um caminho sem volta, ou para voltar vai ter muito custo para voltar para um caminho certo, no sentido de produtivo e eficiente pelos animais. Vamos começar com uma breve retrospectiva. Eu coloquei aqui assim bem, só alguns, vamos dizer, marcos, né? Para talvez até quem nunca pesquisou, não olhou para isso, tenha um pouco desse breve cenário. No Brasil a gente teve o primeiro congresso vegetariano em 1908. Não, desculpa, houve o primeiro congresso vegetariano no mundo em 1908, e no Rio de Janeiro já teve um congresso em 1921, né? Não tanto depois do primeiro congresso mundial. Em 1908 foi mundial, e no Rio, 1921. Essa é uma foto do Rio. Nos anos 40, todos sabemos, né, no mês de novembro, foi o casal Watson, né, tanto o marido quanto a esposa, também geralmente a gente se refere só ao homem que fundou ali, mas foram os dois. Depois fundada a Sociedade Vegana do Reino Unido. Nos anos 60, e somente nos anos 60 que o veganismo chegou com força nos Estados Unidos. Aí o Dinshas, esqueço o primeiro nome dele, mas o primeiro nome da esposa é a Fria. Ela ainda é viva, está sempre nos eventos de direitos animais dos Estados Unidos. Ela conhece um pouco o movimento do Brasil, sempre que encontro ela, pergunta como está fulano, como está Beltrano. A Fria Dinshas, que é a editora da revista American Society, que ainda tem uma cara super old school, assim, né? Mas ainda existe essa revista, acho que é trimestral, e traz receitas, artigos, etc. Mas foi, então, o casal Dinshas que trouxe o veganismo para os Estados Unidos. Eu fico imaginando o olhar dessa pessoa, né? Que está ainda, né, agora, nessa década, ali acompanhando, participando dos eventos, e ter visto, né, assim, toda essa trajetória, e não sei, né, o que ela, nunca conversei com ela sobre isso, se ela fica feliz, assustada, abismada, né, ou decepcionada, mas é interessante esse exercício, né, de tentar olhar com esses olhos um lugar onde o movimento seria mais expressivo, como que essa pessoa enxerga. Está ali o nome da revista, não me engano. Então, isso foi só nos anos 60. Nos anos 70, o vegetarianismo, né, no sentido da dieta, né, totalmente de vegetais, e a proteção animal pelo mundo já estava estabelecida, reconhecida, né, junto com o movimento hippie também coincidindo, né, com esse momento histórico. É quando foi cunhado o termo especismo pelo Richard Ryder, na Inglaterra. Foi nessa década também que o Singer lançou esse livro que rompeu, né, com vários paradigmas, abriu novos caminhos, por libertação animal. Foi também nos anos 70 que o grupo de sabotadores da caça, Hunter Saboteurs, começou a atuar na Inglaterra. Já havia um embrião desse grupo lá nos anos 60, com outro nome ainda, né, em ações mais esparsas, mas já um grupo bem formado e reconhecível, fazendo ações de sabotagem à caça, um grupo que existe até hoje, nos mesmos moldes, ainda também atuando na Inglaterra. Eles vão aos locais onde está acontecendo a caça, vão usar táticas desde fazer barulho para espantar as caças, se colocar na frente dos cavalos, dos caçadores, ir lá sabendo que vão ser presos, simplesmente que estavam invadindo, né, uma propriedade, onde eles não deveriam, e ter polícia, vai ter confusão, isso também atrapalha a caça. Se oferecer para ser preso, também vai romper ali aquela atividade. A gente vê, mesmo hoje em dia, muita violência por parte dos caçadores, pessoal no cavalo batendo com chicote nos ativistas,
passando por cima com cavalo, pessoas que estão em cadeira de rodas por causa dessas ações, e as ações continuam acontecendo 5 décadas depois. Enquanto isso, no Brasil, a gente está indo no caminho oposto, apesar de não poder dizer que isso é uma coisa da população brasileira, porque a população é contra o PL que visa liberar a caça, né? Mas o nosso Congresso avança para fazer esse caminho inverso, né? Para legalizar a caça, o que é legal também na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Mas existe uma pressão para deixar de existir isso, enquanto aqui o que a gente olha no horizonte é o contrário, né? Uma evolução. Nos anos 80, houve um boom em relação à vivissecção, principalmente. Tudo isso partindo da invasão do laboratório da Universidade da Califórnia em Riverside, onde foram gravadas as primeiras imagens dentro de um laboratório, que foi a macaquinha Bridges, ali na foto, que foi resgatada então pela ALF, e a PETA serviu meio que de porta-voz, né? Foi a imagem pública, né, desse resgate, dessa invasão clandestina. Ela tinha os olhos suturados, bebê, né, macaco, para fazer testes de privação de cegueira, né, de privação de luz. Ela foi então encaminhada, ganhou uma mãe adotante e chegou extremamente neurótica, né, mas pôde ter uma vida melhor depois. Então essa foi a primeira imagem, a primeira história, né, que veio sobre vivissecção e desencadeou todo um movimento. Não só contra a vivissecção de maneira formal, né, não clandestina, como também deu impulso para o surgimento da ALF. O embrião da ALF está lá nos anos 70, no Hunter Saboteurs. Foram as pessoas que faziam sabotagem das caças que começaram a ALF. No início, a ALF ela tinha escritório, ela tinha endereço, que loucura, né? Foram algumas poucas ações para a polícia invadir, prender as pessoas e, na ingenuidade, né, até se darem conta, não, temos que ser um grupo clandestino, obviamente. Mas foi aí que surgiu, nesse contexto, no Reino Unido, né, e os lugares onde mais tiveram ações desse tipo é onde a gente tem mais repressão hoje. É, né? Muito difícil fazer ativismo no Reino Unido, de qualquer tipo. Mais difícil ainda do que nos Estados Unidos, onde também já está muito difícil. Eu vou comentar, acho que, sobre os Estados Unidos nos anos 2000. Mas, enfim, tinha esse tom nos anos 80, mais raiva, revolta e ações bastante contundentes, né? Visando a abolição ou até a mudança pela força. Foi também quando ganharam força as campanhas contra peles na Europa e Estados Unidos, mas também o embrião das campanhas contra peles eram as campanhas contra a caça de focas nos anos 70, com Brigitte Bardot, com Paul Watson, né, expondo o que estava acontecendo ali. Então levou, né, aí mais de uma década desse início, né, de começar a falar sobre peles, até, não que foram os primeiros a falar sobre peles nos anos 70, a gente tem desde o início do outro século, né, mas de maneira mais com expressão na mídia, né, e celebridades e tal. Então foi mais de uma década até ser uma campanha, né? Então só no final de 1990, então, aí já 2 décadas passadas, que se pôde auferir uma queda grande, né? Então entre 85 e 90 uma queda de 75% nas vendas de pele no Reino Unido. Olha a eficiência dessas campanhas, né, de conscientização. Em 5 anos consegui reduzir para 1/4 o que estava sendo comercializado de peles. E onde já falamos. Em 1971 começaram as conferências da FARM, que na época significava Farm Movement. Enfim, a sigla no início significava alguma coisa de reforma, né? E agora já ganhou um tom, não precisava mudar as letras, né? Mas já mudou para direitos dos animais. No início era uma coisa de reforma para os animais de fazenda, a mesma sigla, mas eram palavras diferentes. Então, de reforma de animais de fazenda mudou para um movimento pelos direitos animais. Hoje é Farm Animal Rights Movement. E antes acho que era, não lembro, mas era reforma, né, e não rights. Esse é o ponto. Por esse congresso foram considerados marcos, né, nos
um marco nos Estados Unidos, ele acontece até hoje, é um congresso que eu frequento, começou bienal, hoje é anual, né, recebe quase 2.000 ativistas inscritos todos os anos, atualmente. E tem muito do ENDA, foi inspirado no que eu vi dos primeiros congressos que eu fui, desses no início dos anos 2000, que tinha um tom, eu comentei isso em outra palestra, né, hoje está com um tom totalmente bem-estarista, totalmente dominado por bem-estaristas, tinha um tom mais combativo, né, e, enquanto formato também, então ele se desvirtuou bastante, mas isso ainda, essa parte que eu consegui admirar, né, ainda vive aqui no ENDA. Nos anos 90 no exterior, mais força nas campanhas contra a vivisecção, nas campanhas de alimentação vegetariana, surgiu o primeiro livro relacionando, né, o feminismo com direitos animais, com o consumo da carne, no caso, né, a política sexual da carne, que também é resultado de um embrião do ecofeminismo lá dos anos 70 da Marty Kiel, que o Leon citou aqui, a Marty já teve no ENDA e veio a falecer cerca de 5 anos atrás, se eu não me engano, na data. Acho que ela esteve aqui em 2010. Enquanto isso, no Brasil, né, fazendo um paralelo aqui, a gente tinha a primeira safra de veganos. Né, o encontro vegano geralmente em 94, os mais antigos, né, 94, 95. Eu sou dessa safra de 94, eu lembro que era a tal da meia dúzia, tipo, era fato, assim, né? Éramos muito poucos. E lá fora a gente estava acontecendo tudo isso. Claro, sem internet na época a gente tinha essa desconexão, né? Essa não sincronia. A gente ganhou, né? Estamos mais próximos agora, esse gap diminuiu. E a gente tinha ações bastante esparsas com o que a gente tinha aqui, de público, de material, né, humano e material de informação. O que predominava no Brasil era a proteção animal, que já tinha o seu primeiro congresso em 1993, né? Era a Arca Brasil, na época a Arca Brasil ainda existe, mas era um grupo de enorme expressão, organizava esses congressos brasileiros e latino-americanos. Eu perdi o primeiro, foi no segundo em 95, eles realizaram acho que mais 2 depois disso, e pararam, mas era muito focado na proteção animal. Os primeiros congressos serviam carne, era tipo normal, né? Tinha lá, era o buffet normal do hotel, e tinha um cantinho ali com arroz integral, uma carne sólida, que quase ninguém ia. E eu não estou nem criticando a Arca, né, ao dizer isso, porque era esse o movimento. Né? Em São Paulo, o tal do estado dizer bem, que o pessoal está rifando porco, fazendo macarronada com frango, ou o que seja. Isso que acontece hoje em cidades menores, ainda em São Paulo era normal nos anos 90 também. Iam lá, os veganos enchiam o saco e foram caindo as fichas. Hoje isso, pelo menos em São Paulo, não acontece mais. Né? A gente teve, nos anos 90, claro, foi em 88 a Constituição Federal, mas ela não é só, vamos dizer, influenciou, né? E coloquei como início dos anos 90, que é quando a gente começa a ter influência disso. O artigo 225 da Constituição e, uma década depois, a lei que traz, a 9.605, que traz o artigo 32. Então, essas duas coisas nos deram ferramentas para começar a brigar no legislativo, porque antes não era nenhuma possibilidade. Hoje, quando a gente pensa, mas o juiz vai aceitar, mas será que pega, mas será que cola, será que dá para peticionar? A gente está falando com base numa lei. Então, será que o juiz vai acatar? Mas antes nem isso. Não é que você ia reclamar alguma coisa no judiciário se você não tinha nenhuma lei, ou muito menos um artigo constitucional. Então já foi uma grande mudança, né? Nessa época já estava ativo o Fórum Nacional de Defesa e Proteção Animal, que foi muito responsável pelo artigo 32 da Lei 9.605. Anos 2000, aí chegando mais perto, foi abrindo os anos 2000, né, a tal da lei do abate humanitário, começou com uma instrução normativa, né, antes de virar lei. Apareceram as ONGs, então finalzinho da outra década, 99 o Instituto Nina Rosa, o IAA em 2006 e o VEDAS em 2006, ONG formalizada em 2009, mas começamos a atuar em 2006. Os primeiros congressos vegetarianos no Brasil, nessa década de 2000, e
Eu fui co-organizador, né, do primeiro, da SVB, na época. 2004 foi o primeiro congresso vegetariano mundial, né, no Brasil. E logo depois já esse rompimento, né, e o início do Vedas. Foi só em 2007 que a gente começou a acordar para a questão bem-estarista que estava no setor de direitos animais do movimento, né, o movimento como um todo, que inclui então proteção. A gente não tinha essa clareza da abolição, né, antes, mas os vegetarianos, os protetores e tudo mais, todos tinham a PETA como uma referência. Não tinha essa diferenciação dos bem-estaristas e dos abolicionistas, né? Todo mundo admirava, todo mundo reproduzia os materiais, né, traduzia e ficava feliz quando aparecia a foto de uma pessoa seminua no jornal, mesmo que não explicasse muito, né, que era aquela ação da PETA. A gente reproduzia aqui a primeira ação do Vedas, tipo a ação inaugural do Vedas foi uma ação em parceria com a PETA, em 2006. E foi a única. Eu fiz ações com a PETA antes, em 2004, 2005, né, enquanto ainda era SVB ou nessa transição, a primeira ação, e aí em 2007, tipo, 2 meses depois que o Vedas foi criado, que veio assim, caramba, começou a aparecer. Hoje você olha, parece tão óbvio, né? Não é que eles começaram a fazer diferente, é a gente que acordou. Não é o Vedas que acordou, o movimento como um todo. Né? Para a gente, eles estão, né, usando corpos de mulheres para trazer essa mensagem. São mensagens de melhorias graduais, uma campanha contra arrancar a pele do carneiro na Austrália, porque aquele método é cruel, né? Tipo, que viagem. E então esses questionamentos, né, que traziam questões de sexismo, traziam questões de qual a mensagem que a gente está passando, só nos anos 2000, por aqui. E aí criou-se essa separação. No finalzinho dos anos 2000, começaram a aparecer grupos abolicionistas, que, né, podiam se definir, se diferenciar dessa forma. No exterior, a gente estava nos anos 2000 tendo as grandes investigações de grande repercussão midiática. A PETA estava na frente disso. Hoje em dia, e há não muito tempo, coisa de 4, 5 anos, já a Márcia Torelli, uma internacional, que traz essas grandes investigações de colocar pessoas infiltradas, né, e fazer as imagens, e depois não necessariamente fazer o melhor uso dessas imagens, né, no que eu quero dizer, usar aquela descoberta para pedir o quê? Para pedir para pessoas serem presas, para pedir melhorias na forma de abate que foi auferida, né, pela investigação. Enfim. Mas a coisa de, né, infiltrar, investigar, começou nos anos 2000, ou começou não, mas ganhou mais expressão com a PETA nos anos 2000. E é também quando a gente começa a ver as leis repressivas, né, acontecendo mais nos Estados Unidos. A ETA, que é o Animal Enterprise Terrorism Act, então é uma lei que coloca ações contra corporações que exploram animais como sendo ações terroristas. Qualquer ação que fira uma empresa de exploração animal pode ser enquadrada na lei de terrorismo deles. Isso está valendo hoje. E não faz muito tempo. Oi? Estados Unidos. Então, a pessoa pode ser presa sem direito a um advogado, interrogada por tantos dias, sem precisar comunicar, sem ter direito a uma ligação telefônica, como se fosse um terrorista que estivesse tentando colocar uma bomba no prédio. Muitas pessoas estão presas, né, por causa disso, algumas que eu conheço. Antes da ITA, então a campanha Check 7, que começou na Inglaterra, a Check é Stop Huntington Animal Cruelty. Huntington é o maior laboratório, são 3 laboratórios na Inglaterra e nos Estados Unidos que matam 500 animais por dia. E eles, então tinha esse grupo que especificamente queria fechar esse laboratório. Né? Atuou durante muitos anos, prenderam 6 pessoas nos Estados Unidos, uma foi absolvida, apesar de ser o Check 7, que são esses 7 que estavam respondendo ao processo, 6 foram presas, com sentenças de mais de 4 anos, algumas delas, por fazer uma campanha online e alguns protestos de rua. Tipo, era isso. Mas como era online, então era em qualquer estado, então era uma lei federal, um crime federal, e eles estavam atingindo uma corporação que cuida de animais. Era uma outra lei antes da ETA, né? Esqueci o nome dela agora. Mas foram presos nessa, e aí veio a ETA e muito mais gente foi presa depois.
condenações de mais de 10 anos. Tem ativista para direitos animais preso nos Estados Unidos com condenações de mais de 10 anos, por ações que não envolveram violência de forma alguma. Eu vou acelerar aqui para a gente olhar para frente depois. Então aqui, ó, no Brasil, olha o tempo que levou para o Libertação Animal chegar no Brasil. 30 anos, quase. Né? Já o Jaulas Vazias foi mais rápido. Questão de 2 anos, estava traduzido. E o Francione teve um espaço maior, né? Também para chegar, mas foi... Estou pegando esses 3 pensadores aí. A gente demorou para começar, né? Esse que é o ponto, assim, para alcançar, né? Para ter material para isso, né? Para pensar isso, aqui já estava mais alinhado com o movimento no exterior. Aqui no Brasil, a gente já teve uma consolidação do que é direitos animais em 2010, os primeiros eventos focados em direito animal e não em vegetarianismo, como o ENDA, e grupos abolicionistas surgindo em maior quantidade. O debate de bem-estar e abolicionismo já estava bem estabelecido, mais bem compreendido, e grupos pequenos, antigos, e ainda no início de 2010 ainda era visto como uma coisa de vanguarda, né? Falar de direitos animais, de abolição era, não que hoje seja norma, né? Mas era uma coisa assim, vocês estão pensando 10 anos na frente, 20 anos na frente, nem tanto, né? Já é uma coisa que está presente. Então, foi essa história do começo dessa década. E agora, onde nós estamos, coisa de 2 ou 3 anos atrás, a gente começou a ver essa colonização do movimento. Tá? Então, quero frisar o termo colonização. É isso que está acontecendo. Grupos estrangeiros, bem estabelecidos, bem conhecidos, com muito capital, expandindo para vários países, não só para o Brasil. Né? Então, igualdade animal, Mercy for Animals, nessa época, eles começaram a abrir escritórios pelo mundo todo. Igualdade animal, de maneira mais discreta, já antes, lá para 2013, 2014, já tinha escritório na Alemanha, mas agora é uma coisa mesmo de estar se espalhando pelos continentes. E trazendo a visão deles, sem contato com o movimento local. Então, são pessoas que não participavam do movimento, os representantes locais, né, vice-presidentes e tal, não participavam do movimento. Tinham assim, um ano de história de fazer um site, eles contratam pessoas que são profissionais de marketing, de relacionamento humano, ou o que quer que seja, e dão uma tarefa para ele. Vocês lembram quando eu mostrei aquela entrevista com o Lucas, que a pergunta da revista era qual... Você acha que o movimento no Brasil é muito imaturo? Tipo, a opinião dele é a seguinte: os nossos coordenadores no exterior dizem que, gente, tipo, ele está no Brasil, ele não tem uma opinião sobre a maturidade do movimento no Brasil, e o que um estrangeiro pode falar sobre a maturidade do movimento no Brasil? O que ele leu para saber disso? A gente não tem livros sobre o movimento no Brasil. Né? Essas pessoas não passaram tempo aqui, não participaram de um evento aqui para ter uma opinião sobre isso. E a pessoa está aqui no Brasil, né? Nunca veio em algum evento para formar uma opinião sobre o movimento no Brasil. E ele está trazendo, liderando um grupo ele citou na época 14 funcionários, né? Pessoas pagas, né? E querendo definir o que é o movimento no Brasil ou não, e trazendo essa tal do abolicionismo pragmático, né? Que é a nova palavra para bem-estarismo, é um processo de colonização. O movimento deve ser assim, nós no exterior achamos que o movimento no Brasil tem que ser esse. Olha o perigo disso. Não é um perigo porque vamos dominar, é um perigo porque vai dar merda, não vão conseguir atuar pelos animais. Né? O movimento brasileiro que se formou, não se formou à toa, ele se formou nessa realidade. Né? A gente pode, ainda que a gente não tenha clareza, a gente vai entender melhor do que alguém que está, sei lá, lendo blogs ou lendo jornais brasileiros para saber o que é o movimento aqui. Então começaram essas distorções, né? Aqui no movimento no Brasil. As mudanças graduais sempre foram bem-estarismo, se tornaram abolicionismo pragmático. Nos anos 80, agora falando do mundo, né, o conceito de direitos animais se consolidou. Aí, nos anos 90, os bem-estaristas se apropriaram do termo. Começaram a usar direitos animais para definir coisas de bem-estar. Nos anos 2000, o Francione, para tentar quebrar isso, criou o conceito da abordagem abolicionista, né, ou abolicionismo, para diferenciar aquilo que antes era direitos animais, vamos inventar uma palavra nova, porque eles se apropriaram.
E agora a gente está vendo os bem-estaristas se apropriando do conceito de abolicionismo. Lembra daquela entrevista, né? Mas for Animals é uma ONG abolicionista. Tipo, não, gente, por definição vocês não são. É só olhar para as ações, não é uma questão de opinião. Então estão se apropriando do termo abolicionista. A gente vai ter que criar um termo novo. Não deveria ter que. Né? Mas com todo o poder de impulsionamento, de trabalho com mídia, né? Do alcance que eles têm graças ao capital e a focar na profissionalização enquanto não tem que gastar tempo com o movimento em si, eles conseguem ter uma expressão ao ponto, né, de dominar aquele termo. E esse é o momento que a gente está agora. Você fala abolição, teve um evento lá na Casa Velha, a gente falava a pessoa fala, não, mas eu acho que isso foi então, você é bem-estarista. Não, eu sou abolicionista. Não, você acabou de definir o bem-estarismo. Não, mas eu sei que eu sou abolicionista, eu li que é isso que é abolicionismo. Tipo, as pessoas já começam a não entender a palavra. É uma estratégia muito inteligente essa. Né? Em vez de infiltrar o conceito, você rouba a palavra. E, enfim, eu coloquei algumas anotações aqui, né? Então, ações como Segunda Sem Carne, Desafio 21 Dias, essa discussão focada em meio ambiente e saúde sem fazer, né? Sem entender que é só uma coisa transversal, a ética, comemoração de vitórias, de promessas para 2025, mudar disso para isso. Tipo, a gente trabalhou com 14 funcionários para alguém prometer para a gente que daqui a 9 anos a gente ia mudar disso para isso. Tipo, isso não é para isso que eu trabalho, é para isso que alguém trabalha aqui para conseguir uma promessa de que a 9 anos você vai fazer isso. Qual a diferença disso aqui? E aí você vai parar tudo porque alguém já prometeu para daqui a 10 anos? Tipo, ok, está resolvida a questão das galinhas? Vai ser ofensivo, né? Enfim, capital ganhando, a indústria podendo cooptar ONGs, né? Essas ONGs elas dão a possibilidade da indústria te cooptar. Então, aquilo também que eu falei na palestra, né? Você não só coloca uma ONG para falar sobre os benefícios do cage-free, ou enfim, fazer campanhas pró-galinhas sem gaiola, como você também cala a organização que estava falando contra galinhas fora da gaiola. Né? Você não só faz ela trabalhar para você, para a indústria, como você também cala quem estava trabalhando contra você. E $1 milhão para a indústria não é nada. Né? $1 milhão, no caso. Eles gastam muito mais que isso com marketing a cada mês. Vamos falar da indústria a cada dia. Então, enquanto agora que vem, espero que venha a reflexão, sobre as perspectivas, né? Olhando para onde a gente está, é importante olhar essa história para saber onde que a gente está. Não falou da importância de que a história se repete, né? A gente precisa ter essa visão para poder aprender e se prevenir. A gente tem que sempre bater no conceito do que hoje a gente entende como direitos animais. Sempre estar atento ao risco do bem-estarismo tomar conta do movimento. O bem-estarismo foi importante na trajetória do movimento. Ele é importante as ONGs, né? Bem-estaristas têm o seu papel em alguns setores, tipo, ótimo. E muitas são honestas sobre isso. Nós somos bem-estaristas, a gente cuida, né, de X, é isso que a gente quer, e ok. Né? Ações judiciais, vai precisar dos conceitos de bem-estarismo, mas, enquanto evolução, olhando para frente, é direitos animais. Pela questão ética, é liberdade, é não exploração. Não exploração. A gente tem que trabalhar o legislativo, por mais, né, que seja horrível o nosso Congresso Nacional, desonesto, nossa bancada ruralista, por mais que os representantes que colocam os direitos animais sejam totalmente desonestos com a causa, né, com a proposta que eles trazem. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que estar atento no Congresso Nacional à repressão que pode estar se formando, que já se forma em relação a outros movimentos sociais, né, mas que também pode estar se formando em relação ao nosso movimento. Isso é inevitável, é inclusive desejável, né? Olhando a história, é desejável, no sentido de que enquanto não tiver essa repressão, é porque a gente não está fazendo nada. Né? Melhor se pudesse ser sem, mas isso não acontece em nenhum país. E em nenhum movimento social no nosso país. Né? Nenhum outro movimento social. A gente precisa educar o judiciário. Então, a gente tem leis
os juízes precisam saber que essas leis existem. A gente faz isso também educando futuros advogados, futuros juízes, né, pessoas que estão na área do direito. Nesse ponto, o IAA tem um papel importante, o Instituto Abolicionista Animal, que é mais acadêmico e tal, né, mas para estar conscientizando. E a gente também conscientiza o judiciário por meio de ações. Aquela ação que não vai dar em nada, mas o cara leu, teve, espera-se que ele tenha lido. Ele fala, não, isso aqui, imagina que eu vou comprar essa briga com o coronel da cidade, no caso de Anápolis, né, o cara que tem 2 hospitais na cidade, já faz curso há 10 anos, porque tem um grupo de 8 pessoas aqui, 10 pessoas querendo que eu embargue o curso dele. Não vou comprar essa briga. Mas todo ano você entrar, ele teve que ler os argumentos jurídicos, ler os argumentos filosóficos. Né? Uma hora aquilo não vai mais ser uma surpresa, né? Vai começar a tentar. Começa a fazer sentido na cabeça da pessoa. É muita gente pedindo, enfim. A gente tem que encher o saco do judiciário, a gente já tem lei e também, né, torcer para que novas leis venham, mas eu não vejo nenhuma perspectiva nesse sentido de que o nosso Congresso vai trazer melhorias legislativas para os animais. Vai ser tudo sempre nesse Congresso atual. Enquanto não mudar muito, vai ser sempre paliativo, vai ser sempre para parecer que é algo quando não é nada ou é o oposto do que deveria ser. E só que em relação à repressão, aqui é um ponto onde a gente não pode querer se inspirar ou projetar com base no exterior, a gente tem que olhar para dentro. Então, quando eu citei a situação de repressão nos Estados Unidos, por exemplo, é assim que esses movimentos são reprimidos lá. Todos os movimentos, né? Por meio da criação de leis. No Brasil não é assim. Na bala. Os movimentos sociais aqui não são reprimidos por meio de leis. Eles são reprimidos por meio da força. Então, não adianta a gente olhar, nos Estados Unidos, depois de tantas décadas de atuação efetiva, criaram uma lei que agora, né, inibe ou pune, né, a atuação. Não é esse o caminho que vai chegar. Vamos olhar o que aconteceu com o movimento indígena, com o movimento ambientalista, com o movimento, enfim, todas essas questões sociais no Brasil. E é assim que o nosso movimento que a repressão do nosso movimento vai evoluir também. É algo para o qual a gente precisa ficar preparado, estar atento. No Brasil é onde mais se mata ativistas ambientalistas. Então, mais da metade, né, na década de 2000 a 2010, ou no período outro de 10 anos aí nessa faixa a partir dos anos 2000, mais da metade dos ativistas assassinados, mais de 180, foram assassinados no Brasil. A gente está falando da região norte, principalmente, claro, Amazônia, ativistas ambientalistas contra madeireiras e pecuaristas, mas é aqui que acontece mais do que em qualquer outro lugar do mundo, e é para aí que a gente caminha. Então, e conscientizar o indivíduo, essa é a nossa principal arma, né? A nossa principal esperança, né? De trabalhar com o indivíduo, não é com o Congresso Nacional. Se a gente tiver que escolher só uma coisa, por uma questão de tempo, de recursos, vamos escolher sempre, na minha opinião, conscientizar o indivíduo. Não é ações judiciais, não é legislativo. É o consumidor, é a educação. Não é as corporações também, né? Muito menos. Então, conscientizar o consumidor, que é o trabalho que eu vejo que é o que a maioria de vocês aqui fazem, por ações de mídia, por ações de estar na rua conversando com as pessoas, ou até ações no legislativo, né? Mas que trazem um papel educativo também para a população, na própria ação, na própria propositura, né? Está com foco nisso, de que a gente só pode ganhar conscientizando o indivíduo, porque a indústria está fazendo esse trabalho também, né, de mal informar os indivíduos. E me preocupa muito essa nova fase, né? Sempre houve essas tomadas ou distorções no movimento no Brasil. Pessoas ou grupos ou que aparecem, ou um grupo que já existia e que de repente tomam um caminho, né? uma ofensiva dentro do movimento, mas elas tinham um ciclo de 1 ano e meio, 2 anos, aquela pessoa sumia, aquele grupo tomava umas porradas, né, do setor abolicionista e desencanava daquilo. Mas esse movimento de colonização atual me preocupa muito, porque eles não vão ser inibidos da mesma forma que a gente conseguia inibir antes, com a crítica.
Então, a SDB, por exemplo, ela buscava se colocar mais presente no movimento. Estava nos eventos, fazia algumas ações que iam além de questões alimentares. Eles se deram conta disso. Eu, quando me desliguei da SDB na época, entre outras coisas, uma das coisas era que a gente queria fazer ações contra rodeios, contra tal, mas não podia. Dentro da SDB não podia. Tinha que ser alimentação, meio ambiente. Mas depois eles passaram a se meter nessas coisas, mas trazendo, nesses outros temas, mas trazendo daí uma visão distorcida, um discurso distorcido. Recebiam as críticas e davam um passo para trás, vamos ficar com essas questões aqui, mas estavam nas feiras e foram, então, vendo que eles não pertencem ao movimento, né, por meio dessas críticas, foram se restringindo. Você não vê, né, nos eventos, nas feiras, tem os eventos deles, mas eles não estão presentes em atividades de rua, enfim, grandes atividades, né, questão do Porto de Santos, 2 meses depois aparecem, coisa já está bonita, já está na mídia, eles aparecem lá com o banner no protesto e tal. Mas não é onde eles querem estar hoje, porque existe essa percepção já, né, no público. Tem outras organizações, mas com a Barcetoremos, por exemplo, e a igualdade animal vai logo se mostrar nesse sentido também, não faz diferença se o movimento apoia ou não. A SED depende de recursos de doadores também, tem isso, né? Então, eles precisam fazer campanhas X, porque para ganhar mais doadores, precisam mentir sobre o número de vegetarianos no Brasil, né? A pesquisa fala que 8% se declaram vegetarianos, 6% parcialmente, e eles falam que 14% disseram que são vegetarianos. Para poder mostrar resultado, né? Olha só o que nós estamos fazendo. Porque, afinal, se tem vegetarianos é por nossa causa. Tem essa... esqueci a palavra. Pretensão, essa arrogância. Com a Marcia, eles não dependem de nada disso. Eles não dependem de doadores, eles não dependem de estar bem na fita no Brasil. Eles dependem de produzir algumas ações para poder relatar nos Estados Unidos e, com base nesses relatos, captar dinheiro lá fora. Está cada vez mais difícil fazer investigação lá. Né? Ou algumas ações que as pessoas estão sendo presas. Então, vamos expandir para o resto do mundo. No Brasil é mais fácil, né? Se um investigador for preso, enfim, a gente consegue, não é a consequência da mesma, né? A gente consegue produzir esses materiais de resultado para viralizar na mídia, porque não se engane. É assim, lançaram uma investigação, isso vai sair na mídia, e isso vai naquela semana gerar X de doações. E essas doações são necessárias porque eles têm centenas de funcionários pelo mundo, e essa máquina precisa girar. E as pessoas que pensam as campanhas são as pessoas que estão nessa máquina. Eles não vão pensar uma campanha que vai diminuir o número de doações. Né? Então, é uma equação. Né? Campanha tal, o que a mídia daria, vamos procurar esse escândalo, e com base nisso a gente consegue as doações. E se isso tivesse produzido algo, por exemplo, mais ok, nada contra usar essa equação, né? Mas não, as campanhas são mudadas para esse fim. Né? Em detrimento de uma campanha, um uso de imagens, poderia ser melhor para chegar num outro fim de abolição ou de eficiência. Mas, enfim, estou dizendo isso então para dizer que eles não dependem da opinião do movimento brasileiro. Eles dependem de como o público, nem o movimento, mas o público lá fora vai olhar para os materiais que eles puderem produzir no Brasil. Então é muito mais difícil da gente, enquanto movimento íntegro, abolicionista, conseguir desacelerar esse avanço de colonização deles. E estamos falando da Mercy, mas a Mercy não estava há 2 anos atrás, no último ano. O que mais que vai aparecer? Né? Porque os outros grupos também estão de olho. A gente tem muitos grupos nesse formato no exterior, que competem também por doadores, por mídia, da mesma forma, eles estão olhando para o Brasil também. Né? Um outro já chegou, está discreto ainda aqui, mas possivelmente vai avançar nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer, né, além de lamentar e reclamar, é manter a crítica, mas estar atento para expor, né, pessoalmente, sobre a data da fundação da ONG. Foi fundada em 99 e fala que nos anos 90 a ONG se equiparava a PETA. Está lá, está impresso na revista. Como é que se equiparava a PETA nos anos 90? Tipo, a PETA, que era a ONG dos anos 90, se ela foi fundada em 99. Então, o grau de desonestidade, né? O não perceber, uma coisa é você falar assim, que toma uma palestra, uma coisa na cabeça, e falar, não, o meu coordenador lá nos Estados Unidos falou que no Brasil, está escrito, é uma entrevista. A pessoa não consegue perceber o quanto está errado. Quando ele pede uma opinião dele sobre o movimento brasileiro, ele recorrer
ao coordenador. Ainda que foi o coordenador que falou, coloca na sua opinião, tipo, né, por vergonha mesmo. Tipo, não, eu acho que, mas eu estou aqui pensando no que um gringo me falou. Não, ele não tem essa percepção do quanto é absurdo. Porque esse é o processo colonizatório. Em todo processo colonizatório não há essa percepção. Você chega com a sua verdade, a sua e das pessoas que te comandam, essa é a sua função, né? Trazer essa verdade, essa reforma, essa nova regra, e isso é normal. Normal porque é isso que você está fazendo, para isso que você é pago, né? Para fazer. Então vejam, né, a sutileza dessas declarações, assim, o que está por trás do entendimento. E tem o potencial de dominar, pulverizar bastante e ser uma referência no movimento. Então a gente tem que estar atento. E aí, para finalizar, para ir para além de ONGs, né, e grupos e essas crises e escândalos, o que eu vejo no horizonte é a necessidade de continuar lutando. Eu não tenho mais nada mais otimista para dizer. Né? Que eu vejo a libertação animal em 3 décadas, ou o que seja. A gente tem que estar atento às nossas estratégias e táticas, a revisão dessas estratégias e, novamente, a revisão dessas estratégias. Não pode engessar, não pode parar de se comunicar, né? Não pode sucumbir à pressão da indústria ou dos inimigos internos, né? E não pode parar de lutar. Eu não sei qual é o caminho exato, nem como a gente vai chegar lá, né? Mas isso eu sei. A gente tem que continuar inspirado, solidário uns com os outros e lutando.